Olá, sou Gustavo Andrade, sou professor do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina. O foco da aula de hoje vai do período da Revolução Industrial até a emergência do urbanismo moderno já no século XX. Esse período, embora curto, é um período de intensa transformação das cidades, principalmente resultado do processo desencadeado a partir da Revolução Industrial, com a atração de muitas pessoas do campo para a cidade que passaram a se integrar nesse modo de produção e transformaram radicalmente e velozmente o espaço de cidades em todo o mundo. Vamos lá? A Inglaterra foi o país do mundo que primeiro experimentou esse processo de rápido desenvolvimento da atividade industrial. Não importa tanto aqui falar sobre as mudanças e o avanço tecnológico que supôs a Revolução Industrial, mas sobre o impacto que ela teve no espaço da cidade. É claro que também houve um impacto muito grande no espaço rural inglês, mas nos interessa especialmente falar sobre o impacto na cidade, já que as cidades passaram a ser o centro de produção de riqueza, não só do comércio, mas também com a indústria, e começaram a receber um grande fluxo de trabalhadores que vieram trabalhar na indústria, o operariado, uma nova classe social muito ampla que começou a ser muito presente nas cidades inglesas. O caso mais impactante, sem dúvida, é o de Londres, ou seja, uma cidade que quintuplicou a sua população no espaço de menos um século, mas também existiu um grande êxodo rural para várias outras cidades médias que também cresceram e se modificaram bastante aí até durante o século XIX na Inglaterra. É claro que esse crescimento rápido, baseado no baixo salário do operário que veio trabalhar nas indústrias, ele aconteceu de maneira bastante ruim em relação às suas condições de habitação desse novo trabalhador na cidade, que normalmente ocupava moradias bastante precárias, similares aos cortiços, em que não existiam condições de salubridade e eram realmente condições desumanas. É muito famoso a descrição que Engels faz na condição da classe trabalhadora na Inglaterra sobre a situação desses trabalhadores que viviam em locais mal iluminados, mal ventilados, com pouquíssimo espaço em que existia coabitação, a parte do que era a própria exploração no excesso de horas de trabalho diário dos operários. Logo, as cidades inglesas começaram a ter longos bairros e periferias, todos ocupados dessa maneira bastante insalubre, mudando radicalmente a cara da cidade, que passou então a ter esse caráter mais empobrecido e de condições precárias. Isso afetava não só a vida dos trabalhadores, mas a própria continuidade da produção industrial, que necessitava espaços mais amplos de circulação, por exemplo. Nesse momento, a gente nota a emergência de um certo pré-urbanismo, que são as reformas urbanas nas cidades europeias que tinham experimentado esse grande desenvolvimento e crescimento em relação, derivados da Revolução Industrial, para então adaptar a cidade, para melhorar suas condições, alargando vias, melhorando a comunicação entre as vias, que favoreceria não só as indústrias, como também outros critérios em relação ao controle da população. É claro que também algumas indústrias bastante poluentes começaram a ser nocivas em relação à sua presença em algumas partes da cidade, então a localização industrial começou a ser pensada e também as classes mais ricas começaram a se dar conta que aquela cidade densa e com tantos problemas de salubridade era ruim de acordo com as suas expectativas de qualidade, então começaram a ser criados os subúrbios ricos para abrigar essas populações mais abastadas, que também começaram, digamos assim, a produzir novos espaços da cidade, bastante novos comparados com o que existiam anteriormente.
A cidade se expande então cada vez mais, com diferentes tipos de subúrbio, também o subúrbio operário, que seria mais próximo ao que a gente conhece como periferia, para continuar abrigando o crescimento dessa população que continuamente era atraída pelas cidades devido ao emprego industrial. Então, em meados do século XIX, duas cidades europeias, especialmente, que são Paris e Barcelona, começam a promover mudanças no tecido urbano das cidades de uma maneira mais sistemática, que se assemelham já bastante ao que a gente entende até hoje como urbanismo. Por isso, a gente costuma datar o começo do urbanismo propriamente, o urbanismo moderno, contemporâneo, a partir dessas intervenções de Haussmann em Paris e de Ildefonso Cerdá em Barcelona. No caso de Paris, Haussmann promoveu uma série de reformas urbanas que tentavam melhorar a circulação de pessoas e mercadorias dentro da cidade existente. Foi muito difícil promover essa série de modificações porque já existiam muitas construções, muitas ruas no alinhamento, e essas ruas tiveram que ser alargadas. Isso implicou uma série de demolições em Paris e foi bastante polêmica para a população essa intervenção feita, mas é a cidade como a gente acabou conhecendo até hoje, essa grande cidade de bulevares largos, esse caráter de metrópole, grande cidade que Paris tem até hoje, foi construído especialmente nesse período, e essas intervenções são conhecidas até hoje como as intervenções haussmannianas. Mais ou menos no mesmo tempo, também ali em meados do século XIX, em Barcelona, um engenheiro, Ildefonso Cerdá, ele não só propõe o crescimento de Barcelona para uma área contígua à cidade existente, ele chama de ensanche, né? Ensanche em espanhol quer dizer expansão, diferentemente de Paris, em que a reforma para abrigar o contínuo crescimento da cidade passou pela intervenção e demolição e reconstrução dentro da própria cidade. No caso de Barcelona, Cerdá propõe então que seja uma cidade contígua, que o crescimento da cidade continue se expandindo, e essa cidade contígua, esse ensanche, ele é todo pensado e preparado para o que seria a cidade moderna, em que existe salubridade, que existe circulação de pessoas e mercadorias. Não só faz um plano para Barcelona, como o Cerdá também escreve um tratado sobre urbanismo, que é uma teoria geral da urbanização, então que explica como deve ser esse crescimento das cidades e se aplicaria não só a Barcelona, como a outras cidades de qualquer lugar. Então, por isso que normalmente é considerado como o criador do urbanismo moderno, Ildefonso Cerdá, em Barcelona. O projeto dele de Barcelona, então o plano dele de Barcelona, tinha esses quarteirões grandes com esquinas chanfradas, pensado para que pudessem passar bondes, trens, né? Ainda a cidade não era pensada para o carro, mas já considerava de uma maneira bastante objetiva e lógica todas as necessidades da cidade que a gente conhece até hoje, né? Questão de abastecimento, de salubridade, de espaços verdes, de circulação. A partir principalmente então dos casos de Paris e Barcelona, se instalam na segunda metade do século XIX na Europa uma grande reflexão sobre o caráter das cidades e como deve ser pensado esse crescimento da cidade, né? Essa reflexão, anos depois, ela foi sintetizada de acordo com dois modelos, que seria o progressista de um lado e o culturalista de outro, uma reflexão bastante aprofundada, por exemplo, por François Joët no seu livro Urbanismo, em que se explica que o modelo progressista seria aquele que vê no progresso, no futuro, a solução dos problemas da cidade que tinha no momento, especialmente, como eu comentei antes, da salubridade, da circulação. Busca então novas formas de cidade. É muito claro, por exemplo, o exemplo de Cerdá, em que buscava uma nova cidade, uma nova maneira de construir a cidade para responder a uma transformação, uma melhoria da cidade existente.
Por outro lado, também existia os defensores do modelo que seria o contrário, o modelo culturalista, em que identificavam no passado, em formas anteriores à Revolução Industrial, em formas de cidade anteriores à Revolução Industrial, esses valores que deviam ser buscados. Em geral, eles negavam e não gostavam da cidade industrial e propunham como solução um retorno a uma proximidade do homem com a natureza, mais próximo ao bucolismo e uma ideia quase rural e passadista de como deveriam ser as cidades. Essas duas correntes, tanto a progressista e a culturalista, elas foram muito importantes nesse momento. Entre os vários exemplos desse modelo culturalista, sem dúvida o que foi mais influente no mundo todo e é ainda influente até hoje foi o modelo da cidade-jardim, criado pelo Ebenezer Howard já no final do século XIX. Howard diretamente acreditava que a cidade não deveria crescer demais, então que qualquer novo crescimento de cidade, resultado de aumento de população, não deveria ser uma expansão urbana, senão a criação de novos núcleos ao redor das cidades existentes, e entre esses núcleos existiria grandes áreas verdes, e a própria experiência urbana seria muito marcada pelo verde. A proposta de Howard, de cidade-jardim, era uma cidade de baixíssima densidade, basicamente com casas, em que as casas teriam jardim, e seria uma experiência comunitária muito intensa também, em que pela proximidade de um núcleo populacional relativamente pequeno, né, de 30 a 50 mil habitantes, os moradores pudessem se conhecer e ter uma vida comunitária que remetia então a esse passado inglês prévio à Revolução Industrial. Essa ideia de que qualquer expansão da população e da expansão urbana deveria ser feita através de núcleos autônomos, separados, mas relacionados, vai ser uma das bases depois do Regional Planning, o planejamento regional, que vai ser muito desenvolvido especialmente por Patrick Geddes. Já entrando no século XX, essas duas correntes, a culturalista e a progressista, elas ganham um enorme impulso, não só com o crescimento da urbanização e das grandes cidades na Europa, mas também com o grande crescimento das cidades americanas, né? Os dois modelos acabam tendo uma vigência, uma permanência, embora com diferentes matizes. É muito claro, por exemplo, a opção de cidades americanas dos Estados Unidos, pelo crescimento do subúrbio-jardim. É um tema muito desenvolvido em grandes cidades que pensam toda a sua expansão habitacional nesse modelo que remete à ideia de Howard. Não é exatamente a ideia de cidade-jardim do Howard, mas tem uma clara referência pela imagem buscada de baixa densidade e casas com seus jardins. Por outro lado, o começo do século XX na Europa foi também de grande e intensa atividade cultural e intelectual, criando diversas vanguardas, né, nas artes, na arquitetura e também no planejamento, no urbanismo, e que no caso do urbanismo se direciona a uma especificidade cada vez maior da discussão da racionalidade dos meios de produção da cidade e de organização do espaço, que leva então às origens do que seria o urbanismo propriamente moderno. O grande marco do urbanismo moderno, mas também da arquitetura moderna, acaba sendo a Carta de Atenas, elaborada em 1933 por Le Corbusier. É interessante que o Le Corbusier, na verdade, sistematizou uma série de ideias sobre a arquitetura e sobre a cidade que vinham sendo discutidas por vários arquitetos que se encontraram num congresso internacional de arquitetura moderna, mas quem vocalizou e deu a conhecer ao mundo e sistematizou boa parte dessas ideias acabou sendo Le Corbusier, que então estruturou o que seria a cidade moderna e o papel do urbanismo moderno, algumas atividades bastante objetivas, que seriam as funções da cidade: habitar, trabalhar, circular, cultivar o corpo e o espírito. Essa ideia de construir a cidade de acordo com as suas funções faz com que esse urbanismo também seja conhecido como urbanismo funcionalista, muitas vezes.
A cidade proposta pelo urbanismo moderno, além de funcional, se preocupava com resolver os grandes problemas da cidade industrial, que eram principalmente a questão da higiene e a saúde. A orientação solar das edificações passou a ser um tema relevante, o que não acontecia anteriormente. A integração de verdes e arborização na cidade também. Le Corbusier então apresenta sua própria proposta de como fazer cidades, que é a Ville radieuse, em que combina uma separação de funções, uma separação de vias também. É interessante que nesse momento ele propõe vários níveis de circulação, um para pedestre, outro para carros, outro uma circulação mais geral, além de construir as habitações principalmente a partir de grandes prédios de apartamentos. Embora já existissem outros prédios, cidades, muitas cidades com arranha-céus anteriores, em que existiam muitos edifícios com dezenas de andares, é pela primeira vez em que se propõe um modelo de fazer cidade baseado nos edifícios isolados, né, soltos, digamos assim, no terreno, enquanto que anteriormente os edifícios eram construídos contiguamente, um do lado de outro. Esse modelo de fazer cidade supunha uma série de facilidades de construção, porque separava a construção da infraestrutura da construção edificado, entre outras razões, e acabou sendo um modelo muito influente em toda a reconstrução do pós-guerra europeu e também para o crescimento de cidades no mundo inteiro. O urbanismo moderno e a arquitetura moderna foram extremamente influentes em vários países, mas tiveram um dos seus desenvolvimentos mais interessantes e pioneiros, talvez aqui no Brasil. Le Corbusier veio ao Brasil, inclusive, no começo dos anos 30, participou do grupo que fez o projeto para o Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, o Palácio Gustavo Capanema atual, e o exemplo mais acabado, talvez, dessa geração de projetos e planos urbanos modernos para cidades seria Brasília, feito aí nos anos 60, por Lúcio Costa, que depois teria os seus edifícios projetados por Oscar Niemeyer. Assim como a versão brasileira da arquitetura moderna, especialmente através das linhas curvas de Niemeyer, ganhou um caráter próprio, justamente uma expressão mais livre da forma da arquitetura, também no urbanismo de Brasília, esse urbanismo moderno que separava funções, separava vias, teve alguma expressão mais própria, um caráter monumental que não era tão observado em outros planos modernos do período. Um outro tema do urbanismo moderno era preparar a cidade para receber a grande novidade do século XX em relação às cidades, que foi o carro. As cidades seriam profundamente transformadas no mundo inteiro com esse novo meio de locomoção que encurtava tempos e permitia um crescimento e uma expansão cada vez mais longo e alterou profundamente a maneira que se organizava o espaço, que até então era muitas vezes baseada no transporte coletivo. Pensem que os metrôs são muito mais antigos do que a invenção do automóvel e as cidades conviviam com outros tipos de transporte coletivo, como o bonde, que permitia um grande crescimento populacional em uma cidade relativamente compacta. Como a cidade existente não estava preparada para receber o impacto dos carros, né, não só em relação à circulação de muitos carros ao mesmo tempo, mas estacionamento, boa parte das intervenções da segunda metade do século XX trataram de promover estruturas para preparar a cidade para receber os carros, a circulação massiva de automóveis. Tanto reforma de cidades existentes, foi a maior prática do urbanismo ao longo do século XX, muito mais comum do que fazer cidades novas como Brasília, se tratou de construir novas infraestruturas para preparar a cidade para essa fase mais moderna. Essa visão funcionalista da cidade, então, privilegiou os carros quase que de uma maneira sem fim, né? A gente conhece em cidades brasileiras claramente essas intervenções viárias que sobrepõem as estruturas viárias sobre a cidade existente.
A cidade atual ela é muito marcada por esse legado do urbanismo moderno, não só no Brasil, como em outros países do mundo. Mas essa história não para por aí. Também o urbanismo moderno passaria a ser revisto nas décadas seguintes, mas esse já é um tema para a próxima aula. Espero que tenham aproveitado a aula de hoje e bons estudos.